Começando aqui, mais uma questão do Enem 2014 e agora de Ciência da Natureza e suas tecnologias. Ou seja, Física, Química e Bio. Isso aqui é um B. Tá, enfim, gente, vamos lá. A questão 46, que é a primeira questão de Ciência da Natureza. Fala sobre o quê? Olha, vou pegar aqui uma corzinha. Criou o relógio de pêndulo. Então a gente tá falando de pêndulo, né? E o que é um pêndulo? Um pêndulo, um relógio de pêndulo, é tipo aqueles relógios que ficam assim na parede. Daí ele tem literalmente um pêndulozinho, né? Que vai rodando. Então vai pra lá e vai pra cá. E aí, isso aí faz as horas, né? Mostra as horas. Vou mostrar pra vocês uma imagem. Olha aqui, gente. Isso aqui é um relógio de pêndulo. Essa parte vai pra lá. Ok, esse é o funcionamento dele. Aqui na questão, ele diz que... olha só, eu vou colocar aqui. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações. Então, isso aqui e isso aqui indica a regularidade do relógio. Se ele vai marcar o horário correto ou não. Tem uma gaguejada agora, né? E tava dizendo assim, para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, essa haste aqui, ó, cadê? Aqui, ela passou por ajustes, até que no início do século XX houve uma inovação, que foi sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperaturas. Ou seja, esse relógio de pêndulo estava dando problemas com a regularidade, ou seja, de marcar o horário correto, por conta das altas e baixas temperaturas. Então, por que isso estava acontecendo, gente? Porque lembrem-se sempre que um objeto, ele muda a sua temperatura, ele muda a sua forma, dependendo da sua temperatura. Ou seja, quando estava muito frio, a tendência de um objeto a encolher é maior, né? Isso aqui é para ser um floquinho de neve, tá? Então, quando estava muito frio, esse relógio de pêndulo, ele passa a diminuir o seu tamanho. E se ele diminui o tamanho, o que acontece? O relógio não vai marcar a hora correta, né? Se aumenta, é mais fácil ele fazer o quê? Ele aumentar, né? Então, ó, quando tá mais calor, ele aumenta, ele tende a aumentar. Então, aqui é no inverno e aqui no verão. Então, se tiver muito quente, ele vai aumentar de tamanho. E aí vai marcar, ó, vai demorar mais pra oscilar, né? Vai demorar mais pra oscilar. Qual é a pergunta dessa questão? A gente despreza as forças dissipativas e considera a aceleração da gravidade como constante, tá? Para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem, desculpa aqui que eu coloquei aqui, ó. Realize a contagem corretamente do tempo, é necessário que... Então, vamos lá. O comprimento da haste seja mantido constante? Vamos ver. Bom, gente, a pergunta é... Para que o relógio... Vou pegar aqui a setinha. Para que o relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário que o que ocorra? O comprimento da haste seja mantido constante? Então, vamos analisar isso aqui, essa alternativa, com a nossa fórmula do pêndulo simples, tá? Aqui é o L, aqui é o G. Então, aqui é a aceleração da gravidade, que é constante. Então, não vai mudar. A aceleração da gravidade não vai mudar, porque, ó, aqui ele diz, ó, considere a aceleração da gravidade constante. Ou seja, não vai mudar, não vai variar. Então, vai ser sempre a mesma coisa, né? Agora, a gente vai analisar. Bom, isso aqui é a largura, é o tamanho da haste, tá, gente? O tamanho da haste. Se a gente aumenta esse tamanho da haste, o que vai acontecer? Isso aqui é o período de oscilação, é o tempo que demora para a haste se balançar para lá e para cá, como a gente viu ali na imagem, né? Ele vai de um lado para o outro. Aí, isso aqui é o tempo que ele leva para oscilar 1, 2, e vai e volta, né? Se a gente aumenta o tamanho, ó, se a gente aumenta o tamanho da haste, então aqui tá o relógio e aqui tá o tamanho da haste,
e ele vai pra lá e vai pra cá, ele vai demorar mais pra ir pra lá e pra cá, né? Ou seja, o tamanho o tempo de oscilação do relógio, ele vai depender do tamanho da haste. Então, se a gente aumenta o tamanho da haste, aumenta o tempo de oscilação. Se a gente diminui o tamanho da haste, ele diminui o tempo de oscilação, né? Se a gente deixa o tamanho sempre o mesmo, ou seja, o comprimento da haste sempre constante, então o comprimento da haste sempre do mesmo tamanho, digamos que esse aqui seja o tamanho ideal, ó. Esse aqui. Aqui tá o relógio. Ok, digamos que esse é o tamanho. Se a gente nunca alterar esse tamanho, aqui também nunca vai alterar. O tempo não vai se alterar também. Então, era uma questão mais de interpretar ali a formulazinha, né? Você ter essa ideia. Então, por exemplo, eles criaram aqui, ó, uma liga metálica para não alterar o tamanho desta haste. Então, sim, tem tudo a ver. Vamos lá. Essa aqui é uma questão que me parece ser de biologia, né? E fala sobre vitaminas, fala sobre o que são aminoácidos, também é importante saber. A gente vai ver esses conceitos aqui nessa questão. E também saber do que suprir numa nutrição, por exemplo, no que substituir uma nutrição quando você para de comer carne, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá, aqui diz que num determinado ano, num determinado local, produtores locais, cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa que constituía não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada, ou seja, pararam de comer carne por causa de uma peste, tá? Então, assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o prato principal desses produtores. Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em quê? Então, para substituir aqui a proteína desses animais, do que foi importante eles terem consumido para suprir esse déficit nutricional de proteínas? Gente, o que são proteínas? É um tipo de substância formada a partir de um conjunto de aminoácidos ligados entre si. Pronto, a partir daqui a gente pode fazer a questão. Se uma proteína é um conjunto de aminoácidos, isso significa que se a gente não está consumindo proteína, a gente também não está consumindo aminoácidos, né? E olha só, aqui na questão tem uma C e D. A gente já eliminaria essas daqui. Só de saber que a proteína, ela é um conjunto de aminoácidos. Agora, a gente tem que saber qual a diferença desses dois tipos de aminoácidos, né? Tem o natural, e tem os essenciais, né? Os essenciais. Qual a diferença de um para o outro? O natural, ele vem de uma fonte produzida pelo organismo, ou seja, uma fonte endógena, né? Ele vem de dentro, a gente produz dentro do organismo. E é produzido pelo corpo. Já as essenciais, digamos, as mais importantes, ela vem do alimento. Então, eles precisavam se alimentar. Eles se alimentaram para suprir esse déficit de proteína / aminoácidos. Eles precisavam se alimentar de aminoácidos essenciais. Alimento, né? Alimento. A gente pega de uma fonte exógena, vem uma fonte de fora, e uma de dentro, que é o nosso corpo que produz. Endógeno. Isso é certo? Endógeno, acho que tá certo. Enfim, a resposta é os essenciais. Os naturais são os que produzimos, eles já estavam produzindo ali esses aminoácidos, mas faltava os naturais, né? Pronto.
Aqui tá dando um exemplo, tá descrevendo o que acontece na camada de ozônio, quimicamente falando, né? Então, tipo, as reações químicas que acontecem por conta da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. E aqui tá descrevendo o que tá acontecendo aqui. E bom, o que a questão tá querendo saber? A destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é decorrência de quê? Bom, onde que estão esses gases clorofluorcarbonetos que tá falando que destruiu? Olha, isso aqui, ó. Por quê? Porque a gente vai pegar aqui e a gente vai fazer, ó. O que temos aqui? A gente tem, de acordo com aqui a legenda, temos dois átomos de flúor, um de carbono e 2 de cloro. Então, vamos fazer bonitinho. Temos esses gases clorofluorcarbonetos aqui, que é isso aqui, tá? Então, tá perguntando, a destruição do ozônio na atmosfera por esses gases aqui é decorrência de quê? Então, a gente vai representar as equações, o que tá acontecendo aqui, vamos representar tudo aqui bonitinho, a gente vai entender o que tá acontecendo, pra depois a gente marcar a alternativa. Então, a equação ficou como? Graças depois dos nossos raios ultravioletas, então depois do HV, ficou o quê? Ficou meio torto aqui a seta, mas enfim. A gente ficou com o que aqui, né? Então, o que aconteceu? A gente tinha aqui isso aqui, que é os gases CFCs, que ficou... Bom, ele cedeu um cloro. Como é que a gente sabe que ele cedeu uma molécula de cloro? Porque, olha, aqui tinha duas. E aqui, uma dessas foi uma, ó. Uma. Então, a gente sabe que ficou o quê? Ficou aqui um carbono, continuou um carbono, continuou um flúor, duas moléculas de flúor, né? Porque a gente não alterou o flúor, mas em compensação, a gente ficou com um cloro e cedeu um cloro, tá? Então, ficou isso aqui. E daí, a partir disso aqui, a gente começa a desenvolver o que aconteceu aqui, por aqui, tá? Então, por enquanto, o que a gente fez? Caso você não tenha entendido, a gente pegou o que tinha aqui, que é isso aqui, que são os gases clorofluorcarbonos, né? Gases clorofluorcarbonos, e a gente cedeu um cloro, ó. Um desse que tava aqui passou pra cá. Então, ficou aqui, ó. Isso aqui tá representando essa transferência de um cloro pra cá. Ok, agora vamos continuar. O que a gente ficou aqui? Ficou um cloro mais 1, 2, 3 de oxigênio. Então, O3, que é a mesma coisa que ozônio. O que, gente? O que a gente formou aqui? Que veio pra... Opa. O que a gente formou depois, né? Formamos isso aqui. O que é isso aí, tá? Então, depois que a gente juntou uma moléculazinha de cloro com 3 moléculazinhas de oxigênio, o que formou aqui? Formou um cloro mais um O. E o que é isso aqui? É a mesma coisa que Aí a gente formou um monóxido de cloro, que é o quê? É uma moléculazinha de cloro mais uma de oxigênio, tá? Por isso que a gente forma o monóxido de cloro. Mais, então aqui mais o quê? Esses dois aqui formam O2, né? Oxigênio. E o que a gente formou depois disso aqui? Então, a gente tem aqui um cloro. Não, a gente tem aqui um oxigênio e um oxigênio. Aí a gente formou um monóxido de cloro, que é o quê? É uma moléculazinha de cloro mais uma de oxigênio, tá?
Por isso que a gente forma o monóxido de cloro. Mais, então aqui mais o quê? Esses dois aqui formam O2, né? Oxigênio. E o que a gente formou depois disso aqui? Aqui o nosso monóxido de cloro, ele foi atacado por um... Calma aí, tá errado. Essa daqui, gente, dessa aqui que a gente tinha formado, formou o quê? Bom, a gente só ficou com o monóxido de cloro, ficou aqui, que foi atacado por um oxigênio atômico. E, gente, eu vou explicar o que é um oxigênio atômico. Caso você tenha dificuldade com a química básica, eu vou explicar pra vocês o que é a diferença entre átomo e uma molécula. Um átomo e uma molécula. Uma molécula de oxigênio e um átomo de oxigênio, tá? Olha só, um átomo, por exemplo, eu peguei aqui o exemplo do oxigênio. Aqui a gente tem uma fórmula molecular, um O2, um oxigênio, tá? Só que um oxigênio, uma molécula, é formada por 2 átomos de oxigênio. Então, aqui temos uma ligação de 2 átomos que forma uma molécula de oxigênio. Então, isso aqui é uma molécula e isso aqui é uma ligação de átomos que forma essa molécula. Então, por que aqui é um oxigênio atômico? Porque ele só tem um átomozinho, entendeu? Aqui ele só tá ele não tá os dois. Se tivesse 2 bolinhas pretinhas nessa, significava que a gente ainda tinha o oxigênio, que nem aqui, ó. Que nem aqui. Ó, tá vendo? Tá, agora deu pra entender, né? Ok. Então, vamos desenhar isso aqui. Aqui, ficamos, então, com um monóxido de cloro. Então, o ClO mais um O, um oxigênio atômico. E o que a gente vai produzir agora? Então, o que a gente produz a partir disso aqui? Então, vamos fazer. Ó. Aqui temos o quê? 2. Então, um O2. Na verdade, um C. Aqui temos um cloro. Mais um O2. Dá pra ser O2 mais um átomo de cloro também, tá, gente? Pronto, eu inverti a ordem pra ficar mais fácil da gente ver uma coisa. Olha só. Vou apagar esse coisa toda aqui pra gente ter uma noção de uma coisinha. O que a gente terminou de fazer aqui? A gente representou tudo isso aqui, ó. A gente representou tudo isso aqui. Esse sistema todo aí. E olha só que interessante, né? O cloro, esse cloro aqui que sobrou, é o mesmo que vai passar pra cá, ó. Que vai começar de novo um ciclo. Olha aqui, ó. Ele continua depois desse que sobrou, que é o mesmo que esse aqui que a gente representou. Ele vai e continua o ciclo, olha. Ele continua o ciclo. Por isso que é um ciclo sem fim, né? Ele vai, depois vai. Então aqui ele começa com cloro e ele termina com cloro. Pra gente tirar uma conclusão de tudo isso aqui, a gente vai fazer uma simplificação. Na matemática a gente simplifica frações, né? Aqui na química a gente vai simplificar essa equação. O que a gente não vai mexer vai ser nessa daqui. Por quê? A gente não pode mexer nessa daqui, não pode simplificar, não pode sair cortando coisa com coisa, porque essa daqui vai ser o que vai formar um cloro. Então, esse daqui vai formar o cloro que vai dar início à nossa equação toda. Então, se a gente tirar, não vai existir isso aqui, né? Então, a gente não mexe nessa primeira, que seria isso aqui, né? A gente não mexe nisso aqui, porque isso aqui é o que vai dar início à nossa etapa. A gente vai mexer nisso aqui. E como é que a gente vai mexer nisso aqui? A gente cancela os que foram produzidos pelos que foram consumidos. Como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês. Deu início aqui a esse monóxido de cloro. Deixa eu colocar aqui eu queria setinha. Cadê a setinha? Pera aí, gente. Pronto. A gente deu início aqui ao monóxido de cloro, certo? Mas depois que a gente
fez uma coisinha aqui, uma reação, ele não se repetiu aqui. Ou seja, a gente produziu um aqui, mas ele acabou sendo consumido nessa etapa aqui. Então, a gente produziu um monóxido aqui, ele tava por aqui, passeando, mas depois chegou uma hora que ele não existia mais. Então, a gente pode cancelar esse com esse. Eu vou até pegar outra cor aqui. Esse com esse. Deixa eu pegar uma cor mais escura, né? Porque senão a gente não vê que cancelou. Então, esse com esse. Ok. Olha só. Aqui, a gente vai ter mais algum que a gente vai poder cancelar? Sim, olha só. Aqui no início, aqui, a gente tinha um cloro. A gente deu início a um cloro, né? E aqui, a gente produziu uma coisa. E aqui, ele saiu outra. A gente pode cancelar. Pode cancelar. Tá. O que sobrou? Isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Ficando como, gente? Ficou O3, calma aí. Ficou O3 mais O, né? O3 mais O, que formou 2 mols, 2 moléculas. Então, 2 moléculas de O2. Tá, isso aqui foi o nosso resultado. Agora vamos analisar a pergunta. Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é decorrência de quê? A gente fez aqui tudo o que aconteceu. Então, vamos ver. Produção de oxigênio molecular. Então, vamos ver aqui, produção, se tem a ver com o nosso resultado. Ó, produção de oxigênio molecular. Então, lembra que eu falei pra vocês que um oxigênio, o que é um oxigênio molecular? Aqui, ó, isso aqui é um oxigênio molecular, isso aqui é um oxigênio atômico. Olha só o que formamos. Um oxigênio molecular, né? 2 mols aqui de oxigênio. Então, produção de oxigênio molecular, sim. A partir de ozônio catalisada por átomos de cloro. Então, a partir do ozônio, houve uma catalisação do cloro. Ou seja, se a gente prestar atenção, uma coisa bem importante é que a gente começou aqui com um cloro, né? Aqui ele cedeu um cloro e ele foi fazendo tudo isso graças a um cloro. Então, cloro, cloro, cloro. E olha só o cloro se repetindo aqui até o final e fazendo tudo de novo, montando um ciclo, né? Fazendo um ciclo, ou seja, o cloro foi o catalisador de tudo isso aqui, porque ele fez acontecer e terminou com ele sendo reciclado para acontecer de novo, né? Então, sim, foi catalisado por átomos de cloro. É a letra B. Espero que vocês tenham entendido. E, gente, como esse vídeo já vai ficar longo por causa dessa questão que eu tive que explicar mais, eu já vou acabar esse vídeo e a gente continua as questões no próximo vídeo, tá bom? Deixa o like, se inscreve aí no canal se você gostou e até o próximo vídeo.